matar esse demônio do Monera. A pedidos do meu fã número 1 e único fã, Vinícius Souza da Silva de Alencar, eu acho que eu falei o nome dele completo certo, eu vou trazer aqui o Reino Monera para nossa prova de amanhã. E isso para nossa prova de amanhã ao som da Mamãe Taylor. Ao som da Mamãe Taylor. Então, vamos começar. O que é Monera, Vinícius e telespectadores do futuro que vão rir da minha cara e provavelmente meus futuros filhos? Monera é um reino de seres que ninguém se importa, mas alguns biólogos foram bons o suficiente para se importar. Então, Monera, o reino Monera, ele é composto por duas classificações de seres vivos: as bactérias e as cianobactérias. Ok? E também elas se têm dividido em dois: domínio bactéria e árquea. Domínio bactéria, domínio árquea. O domínio é da bactéria, porque tem mais bactérias. Enfim, vamos lá. Bactérias. As bactérias, características gerais das bactérias é que, diferente dos vírus, né? Porque as bactérias são infectadas pelos vírus, que a gente viu na aula anterior. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card. Eu não sei mexer no card. Você procura, só tem 12 vídeos nesse canal, então você vai achar vírus. Bactérias, elas têm estrutura celular, elas são células procariontes, ok? Elas são células procariontes e elas podem habitar em colônias, podem formar colônias, porque a partir de uma, duas células ali, a gente pode, olha, vou chegar com você, bora fazer uma colônia, ok? São procariontes, ok? Elas podem formar colônias e elas também, a maioria delas são heterotróficas, ou seja, elas não são independentes, elas precisam, tira pra cá, elas precisam ir atrás do seu próprio alimento, assim, elas precisam ir atrás dos seus nutrientes, elas não produzem por si só, como alguns da sua espécie também, que são autótrofas, que eles produzem ali o seu próprio alimento e não precisam, então eles absorvem o seu alimento ou eles absorvem o seu alimento ou eles meio que capturam o seu alimento. Vamos chegar lá. A maioria da reprodução deles são assexuada. Existe uma reprodução sexuada, mas não é exatamente assim. Mas a maioria é sexuada. A sexuada que já diz, né? Cresce, divide. Clone. Divisão binária, né? Tipo assim, bipartição. Enfim, acontece lá, explode, cria um clone de si mesmo. Se eu pudesse fazer efeitos especiais, eu fazia eu crescendo. E aparece duas de mim aqui. Vocês entenderam? Eles também podem ser de vida livre, ou seja, viverem normalmente ali no ambiente, ou podem viver como parasitas. Continuando, sim, eles têm uma coisa que é muito importante, que são endósporos. Os endósporos, eles ajudam a célula a sobreviver a situações adversas, a condições adversas. Ou seja, então, meio que dá resistência a eles. Mas em questão da resistência de antibiótico, não é o endósporo. Os plasmídios. Novamente, o título do vídeo. Muitas bactérias também são para o bem, porque algumas das bactérias, elas fermentam o leite, algumas bactérias produzem vitaminas do complexo B no nosso intestino, e algumas também decompõem, fazem decomposição de cadáveres, fazem decomposição de toxinas, resíduos orgânicos. Ok, eu trouxe um papelzinho aqui pra vocês, porque eu vou ter que desenhar, eu não consigo evitar. Eu preciso de um quadro. Vamos fazer uma vaquinha. Bora seguir, compartilhar com os amigos, não é? Comentar, dar muito engajamento para eu comprar um quadro, para fazer outros vídeos nada confiáveis sobre assuntos de escola para quem tem prova amanhã. Porque isso aqui é para quem tem prova amanhã. Se você quer estudar pro Enem, saia deste vídeo. Mas envie para quem não tem nada para fazer e quem tem prova amanhã. Eu vou entender essas pessoas. Ok. Estrutura das bactérias. Eles possuem uma cápsula. Oh my god, sabe quem possui cápsulas? Vírus? Calma, ele possui uma cápsula. Aqui é onde o vírus entra, né? Enfim, ele tem uma cápsula, ele tem outra estrutura interna, uma outra bolinha aqui por dentro, que ele vai chamar de parede celular. Então, isso aqui é a cápsula e ele vai ter a parede celular. Bora aqui que ele tem várias camadas, bora pintar essa parte aqui, que vai ser a parede celular. A parede celular, ela é formada por nutrientes, certo? Por polissacarídeos e peptídeos. Enfim, os PEPs, né? E os policacerídeos. Por que é mais fácil falar policacerídeos? Dentro ele tem outra estrutura. Uma bem fininha, mas eu tô fazendo aqui mais grossa para vocês verem. Então, aqui por fora nós temos a cápsula. Aqui nessa parte colorida nós temos a
parede celular, parede celular. E aqui dentro, essa outra coisa é a membrana plasmática. Membrana plasmática. E agora sim, aqui dentro vamos ter o citoplasma. O citoplasma com uma molécula de DNA ou RNA e ribossomos e alguns plasmídios. Os plasmídios, já que paramos por ele, vamos lembrar o plasmídio que eu falei. Ele dá resistência, na maioria das vezes, a antibióticos, ou seja, ele fortalece a célula. Resistência a antibióticos, ok. O plasmídio. Ele é uma molécula de DNA solta, vamos dizer que é uma micromolécula de DNA que dá mais resistência aos antibióticos. Sim, essa parte solta de DNA não é um DNA completo, é uma molécula de DNA. Uma apenas molécula de DNA é chamada de nucleoide, não é núcleo, é nucleoide. Nucleoide é diferente de núcleo. Também vamos ter flagelos, que é as perninhas. Os flagelos, vocês estão vendo? Ó, de novo. Desculpa que estava longe. Aqui a primeira voltinha, cápsula, essa parte colorida, a parede celular. Essa outra parte pequenininha aqui é a membrana, aqui o citoplasma, aqui a molécula de DNA, aqui o ribossomo, na verdade esse aqui é o plasmídio, os ribossomos, são aquelas bolinhas. Isso, o nucleóide, né, que é a molécula de DNA, os flagelos e também temos as fímbrias. As fímbrias, deixa eu desenhar as fímbrias para vocês. As fímbrias. As fímbrias, é por ela que fazemos a reprodução por conjugação, que é meio que a forma sexuada das células. Porque ela troca o material genético por aqui. Por aqui que acontece a troca de material genético para outra célula, ok? A reprodução das bactérias elas são duas, como eu falei, assexuada e assexuada. Assexuada por divisão binária. Tá focando, meninas. Tá focando? Ó. Divisão binária. É bem simples. Uma célula tá aqui, então ela cresce, pá! Outra célula. Oi, somos gêmeos! Entendeu? Divisão binária. Ok, divisão binária foi, e aí a gente vai ter a esporulação. Lembra que eu falei que tem o endósporos? Os endósporos. Os endósporos, eles dão mais resistência às células para viverem a diversas condições de vida. Então, vamos pensar nisso como a esporulação. A esporulação, ela meio que não gera uma vida nova, mas ela preserva a sua vida. Ok, então a esporulação é basicamente uma forma de resistência, mas não de gerar uma nova vida, mas uma forma de resistência. Ou seja, eu sou uma célula. Só que aí, vamos falar de mim. Eu sou uma célula, mas eu sou sensível ao frio. Muito sensível ao frio, tanto que eu estou de casaquinho. Então, veio muito, muito frio, morri. Mas para eu não morrer, eu vou me preservar. Então, eu sou eu sou uma célula, mas eu resolvo preservar a parte mais forte de mim. Eu vou tirar meus braços e vou ficar só com as minhas partes aqui. Então, eu sou o que sobrou da célula anterior. Eu sou o que sobrou. E eu sou a parte mais forte. Isso é o endósporo. A forma sexuada tem três, aquelas que eu falei pra vocês. Transformação, conjugação e transdução. Transdução, lembra que a gente falou na aula anterior, a aula nada confiável anterior, que a célula está lá de boa, e aí vem o vírus, crava as perninhas, bota o material genético, ou ele se funde com a cápsula, né, quando é um vírus envelopado, e aí ocorre tudo. Ok? Essa eu não preciso explicar, mas a transformação é assim. Vocês lembram que a lise celular, que a gente falou na outra aula? A lise celular é quando tem uma explosão, quando já está cheio de vírus, e de vírus novos, ele explode para novos vírus. Basicamente é isso que acontece a célula, mas sem os vírus dessa vez. Então acontece a lise celular. Ele cresce, mas ele não vira um clone. Ele cresce e dispersa material genético para todo canto. E então, uma célula que está próxima ali da explosão da amiguinha. Ai, meu Deus, a minha amiga se explodiu, eu não vou deixar ela ter morrido em vão. Então, eu vou pegar as partes dela, as moléculas delas que são soltas pelo ar, e vou me incorporar. Então, eu sou uma célula com um pedaço da célula antiga. Eu me transformei.
isso não foi uma reprodução, isso foi uma variabilidade genética. Então, tá vendo como não pode ser considerado meio que sexuado, porque não são pra reprodução em si. São pra questão de sobrevivência. Lembra do endósporo? A esporulação. Ele tava aqui. Ele não tinha como sobreviver, então ele preservou a melhor parte de si mesmo. Ficou sem os bracinhos. O que sobrou foi o tronco. Era a melhor parte dele. E ele resistiu assim. Entendeu? Não foi pra reproduzir, foi pra se preservar. Mas isso acarretou numa variabilidade genética. Agora, ele não era mais uma bactéria normal. Variabilidade. Era outra versão daquela célula. Entendem? Mesma coisa a transformação. Eu tô aqui, uma célula normalzinha, de boa, sem me reproduzir, porque eu sem me preocupar com a reprodução, porque uma hora eu vou crescer e explodir. Mas aí, a minha amiga do lado cresceu e ela não se reproduziu, ela não fez um clone. Ela acabou só explodindo e liberou material genético pra todo canto. E aí eu peguei uma parte do material genético dela, botei em mim, e agora eu sou uma molécula diferente, eu sou uma célula bacteriana diferente. Porque agora eu tenho parte diferente, não sou só eu. Sou eu mais um pedaço de outra pessoa. Variabilidade genética. Isso não é incrível? Então, tradução, já falamos, conjugação. Conjugação é aquelas pessoas mais cultas, entendeu? Que são aquelas células mais cultas, que elas querem conhecer o seu parceiro, elas querem se conectar, querem ter um tchan, um imprint, e elas estão aqui. Ela encontra a célula. Ai, célula, você é tão perfeita. Por que nós não trocamos material genético? Ai, dá até um calor assim, sabe? Literalmente, eu já estou com calor. Então, eles resolvem trocar material genético. Então, pega minha mão, pega o meu braço, eu vou te dar o meu coração, vamos trocar material genético. Mas, cuidado, eles não se tornam clones. Eles não se tornam clones. Eles se tornam parecidos, mas não clones. É quase como uma transformação, mas dessa vez é de célula para célula. Elas escolhem trocar material genético. Então, vamos pensar, nós temos macronúcleos. Pensa que, tipo, a minha cabeça, que é grande, né? É um macronúcleo. E ele tem um macronúcleo aqui. Os nossos macronúcleos não vão se trocar. O que vão se trocar vai ser os nossos micronúcleos. Que é uma pequena informação genética. Vamos pensar que, tipo, é o meu cordãozinho. Eu vou trocar o meu cordãozinho com o cordãozinho dele. E agora, ele é diferente. Variabilidade genética. Conjugação. Entendeu? Troca de conhecimento. Perfect! Ai, ai. Então, basicamente, tudo isso sabemos sobre bactérias. Vamos falar agora, meu Deus, 22 minutos. Gente, eu vou fazer um outro vídeo pra falar sobre as cianobactérias, porque as bactérias levaram todo o meu tempo. Essas bactérias. Compartilha. Segue, tem como seguir? Compartilha, se inscreve neste canal. Na verdade, não compartilha, mas se inscreve, comenta, manda pro seu amiguinho que vai ter prova amanhã. Pra aprender numa fonte nada confiável sobre o Reino Monera, mas uma forma divertida. Vinícius, meu amigo do coração, essa foi pra você. I love you so much. Tchau, tchau, tchau.